Um outro valor que eu tenho aqui bastante interessante, tá? Acontece debaixo de todas as variáveis fora da base, independente se são variáveis de folga ou não. Aqui coincidiu que todas as variáveis fora da base são justamente as variáveis de folga. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês, onde isso acontece debaixo de variáveis de decisão também. Tá? Mas aqui coincidiu. Tá? Então, esses valores que aparecem aqui, embaixo das variáveis fora da base, quaisquer que sejam, as variáveis não básicas, tá? Aqui na primeira linha da função objetivo, eu chamo isso de custos reduzidos. Então, depois eu vou mostrar para vocês por que recebe esse nome. Tá? Mas o significado é isso aqui, ó, é a redução da função objetivo quando a variável não básica entrar na base. Tá? A gente viu isso lá atrás. Tá? Se x3 entrar na base, eu vou ter uma piora de 1 para cada unidade. Se x4 entrar na base, eu vou ter uma piora de 4 para cada unidade de x4. Tá? Como x3 e x4 aqui são folgas, tá? Eu poderia interpretar como se eu aumentar essa folga, né, eu tenho uma piora, tá certo? Aumentar essa folga seria, por exemplo, um produto estragado. Tá? Se isso tivesse debaixo de uma variável de decisão, né, eu quisesse saber, por exemplo, quais produtos que eu vou produzir, e eu tenho um determinado produto lá que eu não vou produzir, porque ele está fora da base, o valor dele é 0, tá? Então eu poderia interpretar como, se eu decidir produzir aquele produto, tá, qual que vai ser a diminuição do meu lucro se eu forçar a produção daquele produto. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo concreto para a gente ver isso. Tá? Então, essa matriz aqui, ó, com essas equações, me dão exatamente o que acontece com a minha matriz na minha solução ótima. Na verdade, qualquer solução, tá, que eu tiver. Mas em qualquer solução eu tenho essa tabela aqui do meu simplex. Né? Aqui do lado esquerdo eu tenho as minhas variáveis da base. Né? A minha base é o meu Bzão, formado pelos vetores originais, as colunas originais das minhas variáveis da base. Se eu inverter o Bzão e multiplicar pelo Bzinho, eu tenho os valores dessas variáveis, estão aqui, ó, tá? Os valores delas. Né? Se eu pegar esses valores e multiplicar pelos custos daquelas variáveis da base, eu tenho o valor da função objetivo, está aqui. Né? Lembram que embaixo das variáveis da base sempre vai aparecer a minha matriz de identidade, eu vou ter vetores canônicos aqui, bonitinho. Com os meus pivoteamentos eu sempre forço isso. Tá? E os outros valores sempre vão ser transformados nisso daqui. Tá? Eu tenho a multiplicação aqui embaixo de B inverso vezes N. E aqui em cima eu tenho essa conta aqui, ó, tá? Que vai ser menos o CJ. CJ é o valor original na função objetivo da variável que eu estou analisando aqui. Tá? Mais essa multiplicação aqui, ó, o C da base, tá? Os valores originais dos lucros das variáveis da base, vezes a base inversa, vezes o A de J. A de J é a coluna daquela variável que eu estou analisando aqui. Tá? Depois eu vou mostrar isso em forma de conta, mas esses valores que aparecem aqui embaixo são os valores que aparecem embaixo das variáveis fora da base, são justamente os meus custos reduzidos. Tá? Chama de custos reduzidos, que eu pego os meus custos e faço essa redução aqui. Né? Então eu tenho aqui os meus custos reduzidos, que vão direcionar para ver se minha solução é ótima ou não. Na tabela final, eu tenho que ter todos esses custos reduzidos for menor do que zero. Eu não tenho a solução ótima ainda. Né? E
Os valores dos custos reduzidos embaixo das variáveis de folga são os meus preços duais. Tá? Recebem esse nome especial dos preços duais. Então, os preços duais são os valores dos custos reduzidos embaixo das variáveis de folga. Tá? Então, se eu pegar meu modelo, tá? Tiver a base final, tá? E aplicar essas equações aqui, se eu aplicar essas equações aqui em cima da minha base final, eu vou ter exatamente aquela tabela final do simplex que a gente viu no slide anterior. Tá? Basta fazer essas multiplicações matriciais aqui, que são bem simples. Né? Tenho aqui a minha base, então eu consigo as colunas da base e tal, e é só fazer isso aqui, essas contas. Tá? É só mostrar para vocês que se eu pegar o meu modelo, tá? e pegar uma base qualquer, tá? um conjunto aqui de 3 colunas quaisquer aqui, tá? e inventar, isso aqui vai ser minha base. Pego, por exemplo, x1, x3 e x5. Esse aqui é minha base. Pego aquelas 3 colunas, inverto aquela matriz B, faço essas contas aqui, eu vou ter exatamente o meu quadro do simplex. Então é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo concreto para a gente ver a interpretação, né, desses valores com outro exemplo. E depois ver mais alguns exercícios. Tá bom? Vamos ver 2 exemplos aqui agora para mostrar o significado daqueles valores, né, de custos reduzidos e preços duais que a gente viu no quadro final do simplex. O primeiro exemplo é naquele modelo do problema do Ready Mix, né, que vocês já estão acostumados a ver. Já vimos a modelagem desse problema e vocês já viram também a solução gráfica do problema. Tá? Então aqui a gente tem 2 variáveis só, né? x1 a quantidade em toneladas de tinta para exteriores e x2 a quantidade em toneladas de tinta para interiores. Que a gente quer saber quanto que a gente vai produzir de cada tipo de tinta. E temos 4 restrições. Tá? Então aqui estão significadas as restrições. Eu tenho 2 tipos de matéria-prima que são usados em cada tipo de tinta, matéria-prima que o autor chama aqui de M1 e M2. A quantidade máxima dessa matéria-prima a quantidade máxima é de 24, né, toneladas para M1 e 6 toneladas para M2. Temos também a diferença máxima entre a quantidade de tinta para interior menos a quantidade de tinta para interior. Essa diferença máxima, o autor diz que não pode ultrapassar 1 tonelada e ele não consegue vender mais do que 2 toneladas de tinta para interior. Então ele não quer produzir mais do que isso também. Então a gente tem essas 4 restrições, 2 variáveis. Passando isso para a forma padrão, a gente tem aqui as variáveis de folga, tá? E resolvendo isso pelo simplex, então a gente tem esse quadro final. Tá? Então, nesse quadro final, tenho aqui as 2 variáveis de decisão, x1 e x2. A gente vê que a base ótima contém essas 2 variáveis e mais 2 variáveis de folga. Então, completando aqui as minhas 4 variáveis da base. Os valores estão aqui do lado. Tá? O lucro máximo está aqui, 21 unidades monetárias, né? Eu não sei aqui se é R$1.000, 1 milhão, não importa. E a gente tem aqui os preços duais dos recursos. Tá? Então, vamos ver aqui o significado desses preços duais, que é o que nos interessa aqui. Tá? Então, a gente tem aqui cada recurso desse de cada restrição. Tá? O x3 vai ser a sobra que eu tenho da matéria-prima M1,
x4 a sobra da matéria-prima M2. Como essas duas variáveis estão fora da base, elas são iguais a zero, isso significa que essas duas sobras são nulas. Eu estou consumindo completamente a matéria-prima M1 e M2. As outras duas variáveis de folga estão dentro da base. Os valores estão aqui, ó. x5 é igual a 2,5 e x6 é 0,5. Né? x5 vai ser a diferença que eu tenho, ou que falta, né, da diferença de x1 e x2 para o limite de 1 tonelada. Né? Então esse valor de 2,5 significa que, né, na verdade, eu tenho aqui o x2 menor do que o x1, que é o que acontece aqui. Tá? E da produção máxima de x2, que é o limite de 2, está sobrando meio. Tá? Então está aqui, ó, x2 é igual a 1,5. Para chegar até o limite de 2, eu tenho 0,5, que é essa folga aqui, está certinho. Tá? Então essas duas folgas existem, significa que eu não estou chegando no limite dessas duas restrições, mas essas duas matérias-primas aqui eu estou consumindo totalmente. Tá? Então não tenho folga. E com isso eu tenho os preços duais. Então esses dois valores aqui significam o quanto que vale esses recursos para mim. Dá para ver aqui então que a matéria-prima M1, que tem essa folga x3, ela tem um valor maior. Tá? Então, qual que é o significado desses valores? Esse 0,75 aqui, eu posso interpretar de duas formas. Eu posso dizer que se eu tiver uma redução, tá, dessa matéria-prima, uma perda dessa matéria-prima por algum motivo, né, tiver estragado, ou alguém deixar isso cair ou perder por algum motivo, para cada unidade, para cada tonelada dessa matéria-prima que eu perder, eu vou ter uma redução do meu lucro de 0,75. Né? E o contrário é verdade também. Para cada unidade que eu conseguir a mais dessa matéria-prima M1, eu vou aumentar o meu lucro de 0,75. Então isso me dá uma indicação do quanto que eu estaria disposto a pagar por uma quantidade a mais dessa matéria-prima. Tá? Se eu conseguir obter mais desse M1 aqui a um custo menor do que 75 centavos por tonelada, né? Então eu compro num preço menor do que isso, obtenho esse aumento aqui no meu lucro, tá? E isso vai compensar. Né? Mas se a quantidade que eu conseguir a mais custa mais do que 75 centavos, não vai valer a pena. Tá? Então esse retorno não vai valer a pena. A mesma coisa vai acontecer para o M2. M2 tem um valor menor. Tá? Então é a princípio um recurso menos valioso para mim. Tá? Então se por acaso eu perder M2, né, para cada unidade que faltar, eu vou perder 50 centavos. Né? Para cada unidade que eu conseguir a mais, eu vou ganhar 50 centavos. Tá? Claro que esses valores eles vão valer dentro de um determinado limite, dentro de um determinado intervalo, a gente vai ver isso depois. Tá? Mas, a grosso modo, seria isso. Então, isso também me indica o quanto que eu estaria disposto a pagar para cada unidade a mais de M2, se eu puder conseguir mais dele. Né? Se custar mais do que 50 centavos aqui a tonelada, não vai valer a pena. Então daqui a gente tem os preços duais dos recursos. Vejam que os custos reduzidos aqui dos meus produtos, né, da tinta, os dois estão dentro da base, então o custo reduzido é zero, não tem como analisar aqui.
Vamos ver um outro exemplo, que aí eu vou ter os dois valores para analisar.